Eu falei com os irmãos, nós estaríamos pregando hoje, falando sobre o medo, o ter medo ou sentir medo. Queridos, eu escolhi o livro de Josué para nós conversarmos um pouco nesse momento. Nós vamos fazer a leitura no capítulo 1 de Josué, do verso 1 ao verso 9. É bem extensivo, mas a mensagem, por certo, será curta. Depois nós estaremos lendo Apocalipse 3, verso 11. Então, Josué, capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. O subtítulo é Deus fala a Josué e anima-o. Está aqui na minha versão ARA esse subtítulo. Diz assim a palavra de Deus: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sobre o juramento prometi dar aos seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Agora, irmãos, nós vamos para Apocalipse, seu capítulo 3, o verso 11. Quando diz a palavra do Senhor: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vou repetir: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Queridos, o livro de Josué vai interromper o que chamam os Pentateucos. O Hexateuco não foi escrito porque Moisés havia morrido. Então o Senhor convidou Josué para dar continuidade naquilo que ele havia prometido ao povo de Israel, que era a terra prometida.
Provavelmente isso tenha acontecido entre os anos 1405 a 1385 a.C. Irmãos, Josué viveu um período transitório do patriarcal, escravidão, liberdade, constituição das leis, moisesismos. Por 40 anos o povo estava acostumado a isso. O que é, pastor? Moisés ele viveu essa transição. Os irmãos, hoje de manhã, e eu não queria repetir isso, mas como forma instrutiva é bom a gente lembrar, nós tivemos um período adâmico, onde o povo, Deus criou todos os animais, terra, céu. Quando Deus criou o mundo, então ele pôs lá Adão no jardim do Éden, juntamente com a mulher Eva, e lá então é constituído agora um período por Deus chamado adâmico, e ele vem até o período Noé, ao ponto de desobedecer ao Senhor, e o Senhor dá cabo de tudo que ele havia criado, e agora ele vai reiniciar toda a sua criação, né, na vida de Noé com a sua família. Noé vem muito bem até Abraão. Quando chega no período, né, de Abraão, o povo estava distanciando de Deus, e o Senhor precisava de alguém para mais uma vez propagar o seu nome, fazê-lo conhecido, porque já estava sendo esquecido pelas suas criaturas. Esse período vem, e aí nós vamos chamar aqui o período noético. Aí entramos no período abraâmico, e ele vem até a escravidão, quando desce a família de Jacó lá para dentro do Egito, e por lá ficaram 400 anos escravos lá no Egito, e Josué ele pegou um pouco disso. Depois o Senhor levanta Moisés, tira o povo do Egito, e agora entra em direção à grande Canaã, a terra prometida de Deus. Por 40 anos Josué então viveu esse período transitório, e ali foi criado a lei, mas também irmãos, surgiu entre o povo, nós não vamos chamar de uma idolatria, mas eu diria, algumas considerações excessivas à pessoa de Moisés, o líder Moisés. Eu chamo de moisesismo. O povo estava acostumado a isso tudo, e eles vêm então em direção à terra prometida por 40 anos, mas o grande líder morreu, e o Senhor precisava levantar outro líder para dar continuidade à sua história e que propagasse o seu nome. Josué, irmãos, viveu esse período transitório. Agora é um novo tempo de servo, não do Senhor. Ele ainda era servo de Moisés. Agora ele vai ser líder de um povo e passará a ser chamado servo de Deus. Olha só como muda a história desse cidadão. Agora ele é um novo tempo, ele deixa de ser servo e passa a ser líder. O nome Josué quer dizer Javé salva, ou o Senhor é salvação. Agora imagina os irmãos com seus 90 anos, esse homem viveria uma nova experiência. Ele estava saindo de uma condição, irmãos, de servo para liderar um povo, e agora proferir palavras que transmitisse segurança para o povo. Era um tipo de profeta para o povo.
Agora, os quase 3 milhões de pessoas estariam olhando para Josué, esperando qual seria a atitude que ele iria tomar diante dos problemas que surgiriam. Então Deus faz um chamado para Josué, dizendo as razões que ele estava chamando Josué, para que Josué fizesse que o povo alcançasse a grande Canaã, a terra que ele havia prometido a Abraão, Isaque, Jacó, ou seja, os pais. Interessante, irmãos, que esse chamado de Josué, Deus vai fazer algumas considerações, falando para ele qual seria a sua tarefa. E a primeira tarefa, quando você pega estuda o livro de Josué, a primeira tarefa era atravessar o Rio Jordão, para começar a conquista das terras. Terras esta que muitos pensam que foi tomada dos heteus, dos amorreus, né? Mas na verdade, irmãos, não é bem assim. Não tomou as terras dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, não. Essas terras já pertenciam ao povo de Israel, comprado aproximadamente 440 anos por Abraão, Isaque e Jacó. Eles apenas estavam retornando às suas terras, aonde estava sendo já ocupada por outros povos, e aí esses povos teriam que sair para que eles ocupassem aquilo que já eram deles anteriormente. Eu não vou entrar em detalhe aqui porque a história é grande, mas essa é a grande verdade, é a grande verdade. Mas prestem bem atenção, meus irmãos, o que Josué estaria enfrentando a princípio. O que Josué enfrentaria internamente entre o seu povo? Primeira coisa, murmuração. Isso era uma coisa que ele já sabia, porque já tinha vivido esse histórico anteriormente. Ele viveu esse período de transição, ele viu isso quando Moisés era o seu líder. Murmuração, iria enfrentar a murmuração. A outra coisa, a infidelidade. Esse povo, embora que servisse, eram servos do Senhor, mas foram infiéis. Uma certa ocasião, Moisés demorou lá no monte Horebe, eles fizeram lá uma estátua, um bezerro de ouro para adorar, infidelidade a Deus. A outra coisa que ele iria enfrentar, exatamente, já tinha acontecido, era a idolatria. Eles eram capazes de fazerem deuses para eles. Outro problema interno, a intolerância. Esse povo era intolerante. Eles costumavam rebelar contra os seus líderes. Isso era um histórico que o povo já carregava com eles. Precisavam ser ou trabalhar, e aí aqui era que precisavam de lutar, e cada um deveria defender os seus direitos, e às vezes essa defesa era um pouco exagerada. Então Josué, esses eram os problemas internos que Josué enfrentaria. O povo de Israel tinha todo esse histórico, mas eram monoteístas. Jeová era o único Deus para esse povo, e Deus amava esse povo, e precisava fazer com que eles chegassem a Canaã, a terra prometida. Agora nós vamos falar algumas coisas aqui, o que Josué enfrentaria externamente.
os cananeus, os jabuseus, os saduceus, os amorreus. Todos esses povos eram politeístas, tinham e serviam vários deuses, adoravam a natureza. A serpente era símbolo de fertilidade, a nudez ritualística, o sacrifício de infantis. Os ritos religiosos dessas nações tinham alcançado o nível sórdida, agressiva, brutal. E Josué iria enfrentar tudo isso. E o risco, irmãos, do povo de Israel ser contaminado com esses rituais religiosos dessas nações era muito grande. Todo o Oriente ali, o Antigo Oriente, eles viviam isso. O sacrifício infantil era uma prática sem nenhum sentimento de tristeza, mas com alegria aos deuses do Antigo Oriente. Agora eu quero trazer, irmãos, tudo isso trazendo para o nosso contexto. Pergunto aos irmãos: estamos ou não presenciando esses fatos em pleno século 21? Vamos dar uma parada aqui um pouquinho para a gente pensar, se não é bem parecido. Vou dispensar isso aqui, eu quero entrar em outro. Vamos imaginar, irmãos, nesse momento, que cada um de nós é um tipo de Josué. Cada crente é um tipo de Josué. E somos. Cada um de nós. Você que está nos visitando, você me permita eu dizer a você agora que você é um tipo de Josué. Você é um tipo de Josué. Preste atenção nisso aqui. Para esse século 21, trazendo para o nosso contexto, nós iremos em Apocalipse 3:11, quando diz: venho sem demora, guarda o que tens, para ninguém tome a tua coroa. Vamos trazer para o nosso contexto. Nós somos um tipo de Josué. Eu falei para os irmãos das dificuldades, todas as dificuldades que Josué enfrentaria, tanto interno como externamente. Verdade? Ok. Interessante, irmãos, que Deus sabia a sua onisciência, a sua presciência. Deus sabia disso. Também não era novidade para Josué essas questões, porque ele já havia vivenciado isso, Mas agora ele está recebendo uma incumbência, algo novo, uma tarefa difícil para ele, que sai de condição de servo para liderar. Isso é difícil demais. E quando nós estamos olhando, irmãos, para dentro de nós, olhando esses aspectos de sairmos de pecadores e agora somos coroados para liderarmos e sermos responsáveis em fazer com que o povo que esteja lá fora alcance agora lá em Josué a Canaã de Deus, mas agora a Jerusalém de Deus, a nova cidade, ou a cidade nova de Deus. Essa responsabilidade é dada a cada um de nós. Nós saímos do acomodismo, ou seja, de liderados, para liderarmos essa tarefa que Deus está nos dando. Foi isso que aconteceu com Josué. Imaginamos que você agora hoje está recebendo essa tarefa
de fazer com que este povo lá fora, que está vivendo esse medo, esse terror dessa pandemia, desse coronavírus, ou Covid-19, seja lá o diabo que for, está sobre os seus ombros, fazer com que este povo herda a terra, a nova Jerusalém. Olha só que tarefa. Mas tem os problemas internos e os problemas externos. Acabamos de falar aqui, e logo as barreiras que surgiria, e uma delas foi atravessar o Rio Jordão. Difícil, embora que já estivesse vivido a experiência de atravessar o Mar Vermelho, mas Josué era naquela ocasião liderado, não era líder. Agora ele está como líder e teria que atravessar o Rio Jordão para começar então a invasão, ou seja, a retomada de suas terras. Que coisa difícil. É interessante, irmãos, quando nós pegamos o livro para ler, estudamos esse capítulo, quando Deus começa a fazer o chamado a Josué, e ele conta a história: Moisés, meu servo hermoso, tu dispõe-te agora para passar este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Olha o que o Senhor está falando a Josué. Percebe de que Deus não está dizendo para Josué, não contando para ele, não dizendo para ele os problemas internos e os problemas externos que ele atravessaria ou que ele sofreria. Não, ele está dizendo o seguinte: faça com que esse povo atravesse, que vença e possua a terra. Deus não chamou atenção a Josué em ponto específico de alguma coisa que poderia acontecer, de alguma coisa difícil. Não, ele diz: faça esse povo atravessar o Jordão para possuir a terra. Por quê? Porque ele já via, essa era a promessa de Deus. Então cabia tão somente fazer com que o povo marchasse em direção à terra. As dificuldades Deus estaria resolvendo para o novo líder da nação israelita, que era Josué. Irmãos, Deus está te chamando, fazendo uma chamada especial para que você atravesse o Jordão, para que você alcance a terra prometida, sabendo de que quem fez todo o trabalho foi Deus. Foi quando Ele deu Cristo Jesus para morrer no nosso lugar, para que pudéssemos então possuir a terra prometida, a Jerusalém de Deus. Então em nenhum momento Deus chamou a atenção de Josué para os problemas que poderia ele viver. Todos os versos aqui você vai perceber isso. Ele vai no verso 3: todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vou-lo tenho dado. E ele começa a contar toda a história aqui. Ele diz quais os limites, aonde eles poderiam ir. No verso 5 ele diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Olha só o que Deus está falando. Então não há empecilho. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ô Josué, como Deus foi com Moisés, vai ser contigo. Não tenha medo. Quando chega no verso 6, ele diz: sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sobre o juramento prometi dar aos seus pais. Ser forte e corajoso, basta isso. Você vai agora superar todas as dificuldades. Está com medo? Não precisa ter medo. Estou sentindo fraco? Não precisa sentir-se fraco. Ser forte e corajoso, porque a promessa foi eu que fiz. É isso que Deus está dizendo para ele. Então você não encontrará dificuldade nenhuma com relação a isso, porque o caminho eu já preparei, a guerra eu já venci por você. Os povos que levantarão contra
a sua vida, eu já os derrotei. É isso que Deus está falando para Josué. Aí no verso 6 ele diz: se é forte e corajoso, que tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Aí aqui encerra a primeira etapa. Agora vem a segunda, no verso 7, quando ele diz assim: tão somente ser forte. E agora ele muda e diz: e muito corajoso. Agora muda, agora a história aqui é diferente. Até então, com os inimigos, tão somente ser forte e corajoso. Mas com o que eu irei te dizer agora, você precisa ser forte e muito corajoso. Mas para que, Senhor? Eu ser forte e muito corajoso? Para enfrentar os amorreus, os heteus? Não. Os heteus, os amorreus e outros povos que surgirem, os cananeus, eu já os derrotei. Você precisa ser forte e muito corajoso por uma outra coisa que eu vou te dizer. Isso aqui, irmãos, é que me chama muita atenção. Nós precisamos ser fortes e corajosos. Vou enfrentar essa pandemia, enfrentar toda essa frieza espiritual que o povo está vivendo atualmente, sim. Mas aí precisamos ser forte, muito corajoso, muito forte para uma outra etapa que nós às vezes desconhecemos e quando lemos a Bíblia não percebemos. Aí vamos para o verso 7, quando ele diz: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei. Aí muda tudo, meu irmão. Ser forte e muito corajoso para observar, para guardar, para fazer cumprir toda a lei. Esse é o maior desafio de que a igreja está enfrentando nos dias de hoje, meus irmãos, para que não perdamos a nossa coroa, para que não tome a nossa coroa. Isso tem que ser um esforço fora do comum. Assim disse o Senhor a Josué: ser forte, muito corajoso, para guardar a minha lei, para preservar a minha lei, para conservar a minha lei, porque não é fácil lutar contra os inimigos. Era só saber manobrar bem uma espada, uma flecha ou outra coisa qualquer, mas se tratando de guardar a lei, era algo do espírito, era algo da alma, meu irmão, e nós precisamos aprender isso. Ser forte, muito corajoso, para estar de acordo com o que a Bíblia nos ensina, melhor dizendo. Ser forte e corajoso, meus irmãos, para propagar a palavra de Deus, para não arredar, não aceitar as modificações, as adequações que estão tentando fazer da palavra de Deus, atualizações. Ser forte e corajoso para guardar, para testemunhar de Jesus, para que ninguém tome a sua coroa. Irmãos, a ameaça do coronavírus, por maior que seja, ela não é bastante para nos derrotar, porque o Senhor já venceu a batalha por nós. Agora, guardar a palavra de Deus, está dentro da palavra de Deus, testemunhar de Jesus é muito difícil. Para isso precisamos ser forte e muito corajoso para fazer, irmãos, para não perdermos a nossa coroa, para que não tome a nossa coroa. E ele diz assim, segundo a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvia, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido, por onde quer que andares. Agora, meus irmãos, eu diria a grande cartada, o grande segredo para que fosse abençoado, era exatamente guardar as leis do Senhor, que ele havia aprendido através de Moisés. Para sermos sucedidos, irmãos,
cada Josué precisa guardar a palavra de Deus no coração. Não podemos aceitar, irmãos, modificações. Não. Atualizações, não. Mas guardar a palavra para sermos bem-sucedidos. Não desviar da palavra de Deus, nem para a esquerda, nem para a direita, mas seguirmos em frente, para sermos bem-sucedidos, aonde quer que andamos. E aí ele vai dizer uma coisa que é impressionante, irmãos. Não cesse de falar deste livro da lei. Peraí, Senhor, eu vou lá enfrentar lá os cananeus, nações poderosas, os amorreus, os heteus. E agora, Senhor, tu está mandando que eu me preocupe em guardar a lei. Qual é a relação disso? Às vezes a gente pensa bem parecido, irmãos. A situação está difícil. Nós estamos empobrecendo, sofrendo enfermidades, e ficamos perguntando, mas aí, peraí, diante desse quadro calamitoso, caótico, nós ainda temos que continuar servindo a Deus, vindo à igreja, propagando o evangelho, lendo a Bíblia, orando, diante daquilo que está nos ameaçando, que nós precisaríamos vencer, porque é o inimigo número 1. Mas o grande segredo está, irmãos, em guardar a palavra, em propagar a palavra, em ensinar a palavra. É isso que o Senhor nos chama a atenção. Não cesse de falar deste livro. E aí ele vai dizer, antes medita nele dia e noite. Sabe o que é isso? Dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aí depois o Senhor vai repetir aqui, eu quero terminar. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde queres que andares. Venho sem demora, guarda o que tens, para ninguém tome a tua coroa. Jesus virá. Se você, querido, guardou a palavra no seu coração, não desviou-se dela, propagou-a, anunciou, ninguém tomará a sua coroa. Não vai ser o coronavírus, não vai ser a perda de um familiar que irá tirar você, ou que irá tomar a tua coroa. Não, se você permanecer firme na palavra de Deus, ninguém te toma a coroa. Ora, vem Senhor Jesus. Ele vem, Ele virá, sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E o segredo está em observar, estudar, debruçar sobre a palavra de Deus, que ela é a garantia de vitória. Ô Josué, acorde aí, Josué, levante. Não temas, não te mandei eu, diz o Senhor. Não temas, não temas, ninguém tomarás a tua coroa. Amém? Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Amém.